Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Na aula de hoje vamos ver a segunda parte da nossa aula de termodinâmica. Já vimos na aula anterior o que é a termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna de um sistema, o que acontece caso eu aumente a temperatura ou diminua a temperatura, se eu aumento a pressão ou diminuo a pressão do sistema, que a variação do volume de um sistema gera o que a gente chama de trabalho e que o trabalho ele pode ser realizado pelo sistema ou realizado no sistema. Aprendemos a calcular cada uma dessas variáveis. Na aula de hoje, iremos ver como a primeira lei ela influencia nas transformações gasosas, tanto na isotérmica, como na isobárica, como na isocórica. E depois vamos estudar a segunda lei da termodinâmica. Então, bem, falando sobre a primeira lei e as transformações gasosas. A transformação isotérmica é a transformação gasosa que acontece sem a mudança da temperatura. A temperatura inicial é a mesma temperatura inicial, ou seja, a variação de temperatura é igual a zero. Logo, se a variação de temperatura é igual a zero e a temperatura está relacionada com a energia interna do sistema, eu posso afirmar que a variação da energia do sistema também é igual a zero. Aí, puxando aqui pela fórmula, que eu tenho que a variação de energia interna é igual à quantidade de energia recebida menos o trabalho, e que esse primeiro resultado aqui é igual a zero, eu posso afirmar que quando eu tenho uma transformação isotérmica, a quantidade de energia fornecida é igual ao trabalho realizado. Ou vice-versa, o trabalho realizado é igual à quantidade de energia fornecida. Aí eu tenho que se o sistema receber calor, ou seja, o que for maior do que zero, então essa energia se converte em trabalho útil. Trabalho maior que zero. Se o sistema cede energia, ele perde energia, então ocorre uma compressão isotérmica e o trabalho é negativo. Aqui o gás expandiu, aqui o gás comprimiu. Vamos ver uma questão que trabalha com essa primeira transformação. A questão fala o seguinte: certa massa gasosa contida em um sistema sofreu uma compressão isotérmica. Compressão, então, diminuiu de volume. Ao ceder 500 joules de calor para o ambiente. Qual foi o trabalho realizado? Ele está te dando a quantidade de calor. Ele está te perguntando quem foi o trabalho. E ele fala que é uma compressão isotérmica, ou seja, o ΔT é igual a zero. Se ΔT é igual a zero, logo ΔU também é igual a zero. Bem, qual foi a quantidade de calor? Ele fala que ele cedeu. Se ele cedeu, ele perdeu calor. Então, menos 500 joules. Aí a gente viu que ΔU é igual a Q menos o trabalho. Eu vi que se o ΔU vale zero, eu tenho que Q menos T. Jogando o T para o lado de cá, ele vai vir positivo. T é igual a Q. Ou se eu falar que Q é igual a T, é a mesma coisa. Aí, se o trabalho é igual à quantidade de energia cedida, trabalho é igual ao quê? Quanto de energia foi cedida? Menos 500 joules. Esse é o meu trabalho. Bem simples, não tem muita coisa que possa fazer. Aí o que eu observo aqui? Eu observo que o trabalho ele foi negativo. Se o trabalho foi negativo, então foi realizado um trabalho no sistema. Quando o trabalho é positivo, é porque o sistema realizou um trabalho, certo? Bem tranquilo isso daqui. Agora, em relação às transformações isocóricas. Transformação isocórica é a transformação onde eu não tenho uma variação do volume. Ou seja, o volume, a variação de volume é igual a zero. Se ele tinha 2 litros no início, ele vai ter 2 litros no final. Já que o trabalho está relacionado com a variação de volume, se a variação de volume é igual a zero, logo o trabalho também vai ser igual a zero. Puxando para a minha fórmula, eu tenho que ΔU é igual ao
Q menos o trabalho, só que esse trabalho aqui vai ser zero, então ele vai sair. Aí eu posso falar que a variação da energia interna é igual à quantidade de energia sofrida. Aí eu tenho que, se a variação de temperatura for maior que zero, o sistema recebe calor aumentando a pressão. E se for menor que zero, o sistema perde calor e a pressão diminui. Vamos ver aqui uma questão sobre isso. Em uma transformação a volume constante, 200 gramas de um gás ideal sofre uma variação de temperatura de 200 Kelvin para 100 Kelvin, para 600 Kelvin, desculpa. Considerando o calor específico do gás, a volume constante de C igual a 1,25 calorias por gramas por Kelvin e uma caloria corresponde a 4,2 Joule, determine a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação, o trabalho realizado no processo e a variação da energia interna sofrida pelo gás. Bem simples, bora ver isso daqui. Primeiro, ele está pedindo a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação. Como eu calculo quantidade de calor? Quantidade de calor, é igual a massa, isso a gente viu lá na nossa segunda ou terceira aula, quando a gente trabalhou sobre calorimetria. Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor qual é a massa? 200. Qual o calor específico? 1,25. Qual a variação de temperatura? Variação de temperatura é o final, 600, menos o inicial, que é 200. Logo, a variação de temperatura é 400 Kelvin. Que é igual. 200 vezes 1,5 vezes 400 vai dar 100 mil calorias. Porém, ele está dando uma relação aqui de caloria para joule. Então, eu vou fazer essa conversão, porque quando a gente trabalha aqui na termodinâmica, a gente sempre costuma colocar a quantidade de calor em joule. Isso daqui é o mesmo que, se eu puxar a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 10 elevado a 5. Se cada um dele corresponde a 4,2, eu multiplico isso daqui por 4,2 e obtenho que a quantidade de calor trocada pelo gás é de 4,2 vezes 10 elevado a 5 joules. Essa é a resposta da primeira alternativa aí. Na segunda, pede o seguinte, o trabalho realizado no processo. Gente, aqui está falando que não houve variação de volume. Se não há variação de volume, voltando aqui, se o meu volume é igual, a variação do volume é igual a zero, logo o trabalho é igual a zero. Não houve realização de trabalho. Então, o trabalho realizado no processo, não houve trabalho. Simples. E agora, a variação da energia interna sofrida pelo gás. Variação da energia interna. Eu tenho que ΔU é igual a Q menos T. O T aqui foi zero, né? Então, eu tenho que a variação da energia interna é igual a quantidade de calor. Então, logo a variação da energia interna, a gente viu na quantidade de calor, 4,2 vezes 10 elevado a 5 joules. Bem simples isso daqui. Agora, transformações isobáricas, quando a pressão ela é constante. Quando não há variação da pressão, a mesma pressão que é no início é no final também. Logo, não há mudança na fórmula. A variação de energia continua sendo a quantidade de energia recebida menos o trabalho. E nesse caso, pode ocorrer tanto a expansão quanto a compressão. Lembrando que na expansão o trabalho é positivo, ou seja, o sistema realiza o trabalho, e na compressão o trabalho é negativo. Um trabalho é realizado sobre o sistema. Na expansão, a variação do volume maior do que zero e o trabalho e a temperatura maior que zero, então a quantidade de calor vai ser maior do que o trabalho. Já na compressão, quando o volume é menor que zero e quando a variação de temperatura é menor que zero, então a quantidade de trabalho, a quantidade de calor vai ser menor do que o trabalho. Bora ver uma questão com isso daqui.
O diagrama representa uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante, do estado 1 para o estado 2, em que o gás perdeu 200 joules de energia para o meio externo. Aí tem um gráfico mostrando que estava uma pressão de 10 newtons por metro quadrado, que é 10 Pascal. O volume foi de 12 até 5. Aí pergunta-se, que trabalho foi realizado na compressão e qual foi a variação de energia interna do gás? Então, bora ver isso daqui agora. Então, a letra A pergunta que trabalho foi realizado na compressão. Eu já falei para vocês em uma aula passada, e isso seria assunto de física do primeiro ano. Porém, toda vez que eu quero descobrir uma variável que multiplica uma coisa pela outra, que está representado num gráfico, essa variável é dada como sendo a área daqui, ó. Aí eu tenho aqui, qual foi o volume? A variação de volume, ele estava em 12 e veio para 5. Aí eu tenho que 12, volume final é 5, menos 12, que é o volume inicial, que vai dar menos 7. Qual é a altura aqui? A altura representa a pressão, 10. Então, a área do meu retângulo aqui, a área do retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo é igual a menos 7 vezes a altura, que é 10. A área do retângulo, menos 70. Não existe área negativa, gente. Mas aqui no trabalho, como eu estou falando que a área representa o trabalho aqui é de menos 70 joules. Ou seja, houve uma diminuição do volume, óbvio. Era de 12, passou para 5. Diminuição de volume, um trabalho é realizado sobre o gás, o resultado vai dar o quê? Negativo. Na letra B, pergunta qual foi a variação da energia interna do gás. Variação de energia é o ΔU. ΔU é quem? É o Q menos o trabalho. É a quantidade de calor recebida ou cedida menos o trabalho por ele realizado. Fala que o gás perdeu 200 joules de energia. Então, ΔU é igual. Se ele perdeu, ó, negativo. Menos 200, menos o trabalho. Qual foi o trabalho? O trabalho foi de menos 70. Então, o ΔU é igual a quem? Menos 200. Menos com menos dá mais. Menos 200 mais 70. ΔU é igual a menos 130 joules. Então, esse foi o que? Foi a variação da energia interna. Ele cedeu, ele perdeu 200 joules e realizou um trabalho. E um trabalho foi realizado sobre ele. Então, no final das contas, ele teve uma perca de menos 130 joules. Bem tranquilo também. Agora, vamos relacionar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ele tem uns cálculos complexos, porém a gente vai ficar mais um pouco no nível teórico e superficial de cálculos, tá? Pois bem, a segunda lei da termodinâmica é uma das bases da termodinâmica. Ela é a área da física que estuda as relações existentes entre energia térmica e energia mecânica. Beleza? Isso a gente já viu. Antes de mais nada, de acordo com a primeira lei da termodinâmica que a gente trabalhou até agora, sabemos que calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa, trabalho pode ser transformado em calor, através de diversos processos. A gente está calculando aí, a gente passou a aula anterior, e essa metade dessa aula só trabalhando sobre isso. Mas será que existem restrições quanto a esse tipo de processo? Para responder essa pergunta, vamos olhar para outra lei, a segunda lei da termodinâmica, que pode ser expressa de diversas formas diferentes. No entanto, todas elas são equivalentes. A gente vai ver de 3 formas diferentes como é expressa essa segunda lei da termodinâmica. No entanto, todas elas são equivalentes e nos apresentam as restrições existentes. Iremos trabalhar com essas restrições existentes nos processos termodinâmicos. Primeiramente, vamos conhecer uma das primeiras aplicações da termodinâmica, as máquinas térmicas. A termodinâmica ela foi muito utilizada a partir da segunda revolução industrial, quando o uso de máquinas vem ali substituindo o trabalho manual. Então, era muito mais vantajoso você pegar uma máquina que realizava um trabalho muito mais rápido, que não cansava e que diminuía a mão de obra. Claro, diminuindo os custos para os grandes proprietários de empresas. Então ali, utilizando o que? Toda a energia térmica, naquele a gente tinha as máquinas a vapor, foi que a termodinâmica ela surgiu de uma forma assim
Ela surgiu não. O estudo da termodinâmica veio de uma forma muito rápida e muito eficiente, mostrando como é que acontecia e como melhorar o processo de realização do trabalho pelas máquinas térmicas. E hoje nós temos máquinas térmicas em tudo, basicamente tudo que a gente vê. Grande parte de indústrias ainda utilizam a energia termodinâmica e a maioria dos meios de transporte também. 90% dos meios de transporte utilizam o calor para se locomover. Poucos são aqueles que utilizam a energia elétrica. Mas bem, bora falar agora sobre as máquinas térmicas com relação à segunda lei da termodinâmica. Olha, chamamos de máquina térmica qualquer dispositivo capaz de converter calor em trabalho. Em geral, as máquinas térmicas operam em ciclos conhecidos como ciclos termodinâmicos. Alguns exemplos comuns de máquinas térmicas são as máquinas a vapor, utilizadas em trens, em navios, os motores de automóveis e até mesmo os reatores nucleares. Eu vou usar como exemplo esse imagem que eu coloquei aqui de um motor de um carro. O que acontece? No interior desse motor ocorre uma reação de combustão, de queima do combustível, por exemplo, a gasolina. Essa reação é extremamente isotérmica. O que é uma reação isotérmica? Lembrando lá da química, é uma reação que libera calor. E no caso do automóvel, essa reação isotérmica ela libera grande quantidade de calor. E qual é a função do motor? É converter esse calor em trabalho útil, que é o que proporciona a tração das rodas e, consequentemente, o movimento. Bem tranquilo. Agora se pergunta, toda essa energia que é convertida pela queima de calor é transformado em trabalho? Toda aquela gasolina que a gente coloca dentro do carro ali, coloca lá no tanque do carro, e que essa gasolina vai ser queimada e vai fazer o carro rodar, é transformado em trabalho? E a resposta é não. Boa parte é perdida. E como é que a gente vê a perca? Pelo barulho. Fazer o barulho do carro é uma forma de perder combustível. Pelo escapamento, quando a gente vê fumaça e vê também aquele calor saindo lá pela descarga do carro, também é outra forma de perder calor. Bora ver isso daqui, ó. O primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica que iremos estudar é o enunciado de Kevin Planck. O enunciado fala o seguinte: é impossível, gravem bem essa palavra, é impossível construir uma máquina que, operando em ciclo termodinâmico, tenha como único efeito converter integralmente em trabalho todo o calor recebido. Parece complicado, mas não é. Na verdade é bem simples isso daqui. Esse enunciado nos diz que nenhuma máquina térmica é capaz de transformar em trabalho todo o calor que recebe. Se eu fornecer ali 500 joules de energia, ele não vai conseguir pegar aqueles 500 joules e realizar em trabalho. Vamos pensar que a primeira lei da termodinâmica era no campo teórico, aqui é no campo verdadeiro mesmo. Sendo assim, podemos concluir que toda máquina térmica, parte do calor recebido, é rejeitado durante o processo. Ou seja, recebe o calor, no caso do automóvel. O combustível ali, ele queima, fornece calor para o motor, e esse motor vai gerar o quê? Vai gerar movimentação. Beleza, mas parte dessa energia da queima vai ser dissipada de outras formas. Vai ser dissipada pelo barulho, vai ser dissipada pela própria energia que ela vai perder, pelo próprio calor que ele perde com o meio. Se a gente nunca vão fazer isso, mas quem já teve o azar de encostar numa descarga, tanto de um carro como de moto, vai ver que ela é extremamente quente. Por quê? Porque está perdendo calor. Tá bom? Então, segundo essa primeira lei, não é primeira lei, segundo esse primeiro enunciado de Kevin Planck, é impossível construir uma máquina que consegue pegar todo o calor fornecido a ela e transformar em trabalho. Vamos ver aqui o que acontece. Conservação da energia em máquinas térmicas. Podemos nos utilizar do princípio da conservação para relacionar o calor recebido, o calor rejeitado, o calor recebido representado pelo Q1, o calor rejeitado pelo Q2 e o trabalho útil, representado pelo θI, gerado por uma máquina térmica da seguinte maneira. Trabalho realizado pela máquina é igual ao calor por ela recebido menos o calor por ela dissipado.
por ela rejeitado. Ou seja, para mim calcular o trabalho útil por uma máquina é equivalente à quantidade de calor recebida menos a quantidade de calor rejeitada. Observa aqui, ó. Eu tenho uma máquina térmica. Essa máquina térmica vai receber uma fonte de calor, o Q1 aqui, ó, que no caso, vamos supor que aqui é o carro. Aqui a fonte de calor é a queima da gasolina. Aí, ó, parte dessa energia desse Q1 vai ser transformada em trabalho, que é fazer o carro andar. Porém, esse Q2 aqui, que é a parte que vai perder, é aquela energia que o carro vai estar dispensando, que vai sendo dispensada lá pela descarga, pelo barulho. Ah, professor, o que o barulho tem a ver com isso? Gente, para realizar o barulho, para você ouvir o barulho, algum tipo de energia está causando aquilo ali. E o que vai causar essa energia? O que faz o perder também. Pelo barulho, pelas trocas de calor com o meio, tudo isso vai ser o que vai ser perdido. Então, para mim calcular o trabalho, eu pego toda a energia que ele recebeu, menos o que ele perdeu. Aí sim eu vou ter o trabalho útil. Olha a questão aqui, ó. Certa máquina retira 200 joules da fonte quente e dissipa cerca de 30 joules em forma de calor para a fonte fria. Determine o trabalho realizado por essa máquina. Ó, perceba que eu tenho o trabalho, que é quem ele está perguntando. Aí ele fala que ele retira 200 joules, então esse vai ser o quê? O meu Q1, seria minha queima de combustível. 200 joules. E fala que ele perde, ele dissipa, como Q2 aqui, 30 joules. Aí pergunta qual é o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é o módulo de Q1 menos o módulo de Q2. Gente, sempre que está entre esses pauzinhos aqui, vamos dizer, significa que é módulo, significa que o sinal não importa. O importante é só o valor. Então, o trabalho aqui é, qual foi a quantidade de calor? 200. O que ele perdeu? 30. Qual foi o trabalho útil? 170 joules. Aí perceba aqui, né? Já é lógica. Quanto mais aquela máquina perder calor, dissipar, menos ela é eficiente. O que eu quero? Eu quero uma máquina que ela vai perder, mas que ela perca o mínimo possível. Por que que um carro de última geração é muito mais potente do que um Fusca, por exemplo? Porque o Fusca ele perde muito calor. Só aquele barulho que ele faz, ele está perdendo muito calor. Ele está perdendo muita energia que é dada para ele. Já o carro de última geração não, quase não faz barulho. Tenta diminuir ao máximo. Então, o importante da máquina é fazer que isso daqui seja feito de uma forma mais eficiente possível, que é o que a gente vai ver agora. O rendimento das máquinas térmicas. Para entender a eficiência de uma máquina térmica, utilizamos um índice chamado de rendimento. O rendimento, representado pelo N, nos diz quanto um dispositivo é eficiente em transformar calor em trabalho útil. Na teoria, esse índice pode variar entre 0 e 1. Nesse sentido, 1 é para o dispositivo que converte o trabalho 100% do calor recebido, e 0 é para um dispositivo incapaz de gerar trabalho. E aí a gente tem a fórmula, que o rendimento, o N, é igual ao trabalho dividido pela quantidade de energia recebida. Vamos pensar o seguinte, gente. A gente aprendeu aqui que é impossível, lembra daquela palavra que eu mandei vocês gravarem? É impossível transformar uma máquina que pegue todo o calor recebido e transforma em trabalho. Então, esse rendimento aqui nunca vai ser 1. Nunca. Por quê? Porque é impossível. Se você falar lá, teve uma máquina com rendimento de 100%, pode ver que isso daí está ferindo a segunda lei da termodinâmica. Porque parte vai ser perdida. Nem que seja uma parte mínima, mas ela infelizmente vai ser perdida. Então, como o rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor recebida, a gente viu que esse trabalho é dado como sendo o Q1 menos o Q2, o que ele ganha menos o que ele perde. Aí eu posso substituir no lugar do T aqui a expressão chegando a essa nova fórmula aqui. Mas eu uso essa ou uso essa, para mim vai fazer a mesma coisa. Tá? Bora ver uma questão disso daqui. Ó. Uma máquina térmica
opera recebendo 600 joules de calor a cada ciclo realizado. Assim, 400 joules de... Uma máquina térmica opera recebendo Uma máquina térmica... Uma máquina térmica opera recebendo 600 joules de calor a cada ciclo, realizando, assim, 400 joules de trabalho. Calcule o valor aproximado do rendimento dessa máquina térmica em porcentagem e analise e assinale a alternativa correta. Eu tirei as alternativas para a gente fazer a fórmula. Bora lá. O que eu tenho aqui? Ele está falando que ele recebeu 600 joules de calor. Então, esse é o meu Q1. Ele realizou um trabalho de 400 joules. E ele está pedindo quem? O rendimento. Ele pergunta o N. Quem é o rendimento? Rendimento é o trabalho dividido pelo Q1. Rendimento aqui vai ser... Qual foi o trabalho? 400 dividido. Qual foi a energia por ele recebida? 600. Vai dar aproximadamente 0,66. Esse foi o rendimento. Só que ele está pedindo em porcentagem. Então é só multiplicar isso daqui por 100%, que vai dar um rendimento de 66%. Já não é uma máquina tão eficiente, ó. Perceba que 34% ela está perdendo. Recebe 600, mas só trabalha com 400. Então 200 aí está sendo perdido. Então já não é uma máquina tão eficiente assim. Agora, a gente viu quando a gente tem o quê? Uma utilização do calor para gerar trabalho. Mas em vez de eu aumentar a temperatura, eu tenho que diminuir a temperatura. Que é o que acontece nos refrigeradores. Tanto geladeira, freezer, ar-condicionado. Aí agora a gente vai estudar, para ver sobre os refrigeradores, a segunda lei da termodinâmica com o segundo enunciado de Clausius, que fala o seguinte: é impossível que uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, consiga conduzir calor de um sistema para outro que esteja a uma temperatura maior. Vamos pensar, se a gente analisar o nosso cotidiano, o calor nunca vai fluir espontaneamente de um corpo mais quente, de um corpo para um corpo mais quente ainda. Por exemplo, se você largar uma xícara de café quente sobre a mesa, o que vai acontecer? A mesa vai começar a pegar o calor que está na xícara, o café vai esfriar até chegar a um estado de equilíbrio, onde tanto a xícara com café quanto a mesa esteja na mesma temperatura. É impossível, não vai acontecer sem uma ajuda externa, tirar a energia da mesa e fazer o café esquentar mais ainda. É impossível. No caso, como é que faz para a água ferver? A gente bota no fogo. Então, a água estava numa baixa temperatura e está chegando a uma temperatura maior. Então, tem um agente externo que é o fogo que está elevando essa temperatura. Porém, se eu colocar simplesmente ali a água vai ferver, não vai. Por quê? Porque você não consegue, não tem como tirar de um sistema que está mais frio e levar para o que tem mais calor. Por quê? Porque espontaneamente é o inverso. É do de maior temperatura que vai para o de menor temperatura até chegar ao estado de equilíbrio. E é isso que fala o enunciado de Clausius. É impossível que uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, consiga conduzir calor de um sistema para outro que esteja a uma temperatura maior. Mas aí você me pergunta, professor, e como é que a geladeira e o ar-condicionado funcionam? Um ar-condicionado, por exemplo, remove calor do interior de um cômodo, deixando com a temperatura menor, e libera calor no exterior, temperatura maior. Isso tudo não viola a segunda lei da termodinâmica. Por que não? Porque não é espontâneo. É uma coisa que vai acontecer forçada. O ar-condicionado, se deixar ele desligado, ele nunca vai transformar, ele nunca vai diminuir a temperatura de um ambiente. Por quê? O que ele faz? Ele chega no quarto, ele tira o ar quente, joga ar frio, e esse ar quente que ele está tirando, ele está jogando para fora. Porém, ele utiliza de um agente externo, que é o quê? A energia elétrica. Na física, chamamos de refrigerador uma máquina capaz de transferir calor de uma região mais fria para uma região mais quente. Para forçar essa transferência, é necessária a realização de um trabalho por parte da máquina. É por essa razão que os ar-condicionados e geladeiras precisam estar conectados na tomada, utilizando energia elétrica para realizar esse trabalho. Bem, como ocorre então a conservação da energia em refrigeradores?
De forma análoga, o que foi feito para as máquinas térmicas, podemos analisar a conservação de energia em um refrigerador como sendo a energia dissipada, que é agora o que a gente quer agora, essa energia dissipada, é igual à energia recebida mais o trabalho. Note que o Q2 rejeitado na fonte equivalente, na fonte quente, é equivalente à soma do calor retirado da fonte fria mais o trabalho realizado pelo refrigerador. Ou seja, o Q2 sempre será maior que o Q1. Aí agora, observa aqui, ó. Eu tenho o meu refrigerador. Eu tenho que a função dele é fazer o quê? É ter uma fonte fria. Que ele pega o calor da fonte fria, junta com o trabalho, formando a fonte quente. Ou seja, para ele gelar o ambiente, ele vai precisar do trabalho que é realizado e vai dissipar isso em forma de fonte quente, de calor dissipado. Vendo a questão sobre isso daqui, ó. A respeito do que faz um refrigerador, pode-se dizer que ele produz o frio. Produzir frio na natureza, nada se cria, nada se produz, tudo transforma. Então, ele rebate com isso daí e fere as principais leis da física. Então, não. Ele anula o calor? Não tem como anular o calor. Tem como você tirar de um lugar e jogar para outro. Converte calor em frio? Eita, conversão. Conversão é escala termométrica, por exemplo. É unidade de medida. Não tem como eu converter. Ele remove calor de uma região e transfere a outra. Isso daí. Então, a alternativa correta, ó. Alternativa D. Remove calor de uma região e o transfere a outra. Bem tranquilo. Agora sobre a eficiência dos refrigeradores. No caso das máquinas térmicas, a gente analisou o rendimento. Agora a gente vai analisar a eficiência. Semelhante ao rendimento das máquinas térmicas para os refrigeradores, temos um índice chamado de eficiência. Basicamente, quanto maior é a eficiência de um refrigerador, menos trabalho ele precisa realizar para remover uma determinada quantidade de calor da fonte fria. Para encontrar o valor exato dessa eficiência, basta calcular a razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado pelo refrigerador. Aí a gente também teve o que é aquela substituição. Se eu não tiver o trabalho, quem é o trabalho? O trabalho é o Q2 menos o Q1, nesse caso aqui. Aí eu posso substituir aqui. Mas geralmente as questões vão vir com essa fórmula aqui. Bora ver uma questão sobre esse conteúdo. Calcule o rendimento de uma máquina térmica que, para retirar 500 joules de calor, realiza um trabalho de 550 joules. Então, ele está pedindo um rendimento. Esse rendimento de máquina térmica, de o que é um refrigerador, é chamado de eficiência. A eficiência é a quantidade de calor recebida, ou cedida, no caso, retirada, dividida pelo trabalho. A eficiência aqui, qual foi a quantidade de calor? 500 joules. Qual foi o trabalho para retirar esses 500 joules? 550. Logo, a eficiência aqui é de 0,90. Em porcentagem, multiplico por 100, 90%, aproximadamente. Essa é a eficiência desse refrigerador, dessa máquina ou ar-condicionado, não sei, dessa máquina térmica aqui. Bem, por fim, a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Entropia é a medida da desordem de um sistema. Quanto maior a entropia, mais desordenado está esse sistema. Quanto maior é a desordem, maior é a entropia. Na física, nos diz que com o passar do tempo, a desordem de um sistema fechado, que permite trocas de energia, mas não de matéria, tende sempre a aumentar e nunca a diminuir. Ou seja, a entropia de um sistema fechado também tende sempre a aumentar. Dessa forma, podemos concluir que como um todo, a entropia do universo vem aumentando ao longo do tempo. Em geral, não nos preocupamos com o valor exato da entropia de um sistema, mas sim com a variação dela ao longo de um processo termodinâmico. Podemos calcular essa variação através da razão entre o calor trocado pelo sistema e sua temperatura absoluta em Kelvin. Então, a entropia, gente, vai medir o nível de desordem de um sistema. Bora pensar o seguinte. Nenhum dispositivo pode transformar em trabalho útil toda a energia térmica que recebe na forma de calor. A gente viu isso. Parte é perdida. Podemos inferir que essa parte
que não é aproveitada é mensurada pela entropia. A entropia vai pegar e vai analisar essa parte de energia que está sendo dissipada e vai fazer essa análise. E é calculado como sendo o quê? A quantidade de energia recebida dividido pela temperatura. Cuidado, esse Tzão aqui não é de trabalho, é de temperatura. Bora ver um cálculo disso daqui. Ó. Duas esferas são colocadas dentro de um calorímetro ideal. Uma com temperatura de 127 Celsius e outra com temperatura de 27 Celsius, até atingir o equilíbrio térmico, que nesse caso é de 77 graus Celsius. Supondo que a esfera maior, ficou esfera aqui, mas é a esfera, de maior temperatura tenha cedido 200 joules de calor para a esfera de menor temperatura. Determine a variação de entropia de cada uma das esferas. Eita, é coisa. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu estou vendo aqui que a temperatura, tanto de uma esfera como da outra, está em Celsius. Vou transformar para Kelvin. Da primeira esfera. Eu tenho 127 graus Celsius. Como é que eu transformo para Kelvin? Somo com 273, que vai dar o quê? 400 graus Kelvin. 400 Kelvin, não é grau. 400 Kelvin. Na segunda esfera, eu tenho 27 graus Celsius mais 273, eu tenho 300 Kelvin. Está falando que a quantidade de calor cedido pela esfera de maior energia foi de 200 joules. 200 joules. Já que foi cedido, menos 200 joules. E o da outra esfera? Se uma cedeu para a outra, uma cedeu, a outra recebeu. Então a quantidade aqui é de 200 joules. Calculando a entropia de cada uma, ΔS é igual ao Q dividido pelo Tzão da primeira esfera. ΔS é igual a menos 200 dividido por 400. ΔS é igual a menos 0,5 joules por Kelvin. E o da segunda, variação de entropia, é igual à quantidade de calor recebida dividido pela temperatura. Variação de entropia é quem? 200, que foi o que ele recebeu, dividido pelo 300. ΔS aqui é 200 dividido por 300, 1,5 joules por Kelvin. Perceba que esse valor aqui é maior do que esse. Claro, esse aqui é positivo, outro é negativo. Então, esse daqui tem uma maior entropia, tem maior desordem do que esse daqui. Esse daqui está com a menor entropia. Bem, galera, essa foi a nossa finalização da nossa aula de termodinâmica. Eu sei que é um conteúdo extenso, é um conteúdo difícil, porém era necessário vocês aprenderem. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar. Eu vou tentar. Eu sei que esse modelo de aulas online é complicado porque você não tem a presença ali do professor na sala de aula, mas eu vou fazer de tudo para ajudar vocês. É isso, galera. Semana que vem a gente já começa com um novo conteúdo e até a próxima semana. Deus abençoe todos vocês. Respondam a atividade que está no PDF que eu vou deixar para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar. É isso, galera. Grande abraço. Até semana que vem.